diretor que começou a sua carreira sendo lanterninha de cinema pornô, e aí depois começou a carreira no cinema fazendo ponta em cena de sexo explícito no cinema pornô. E aí, de quem que a gente tá falando? É alguém que eu acho que eu vou poder falar mal hoje. Mal. Mal, claro. Eu tinha que ter essa oportunidade de falar mal dele em algum momento. Só que... A gente Quem vai... é Quem esse diretor? A gente vai falar aqui hoje de Quentin Jerome Zastopil. Vocês conhecem? Também é conhecido como Quentin Tarantino. Hello, hello! Eu sou a Aline Calai. Esta é minha fiel companheira, que talvez seja demitida deste podcast hoje. Talvez hoje a nossa sociedade se rompa. Talvez né? hoje. Talvez hoje. Talvez hoje. Porque a gente vai falar de Quentin Tarantino. E aí, pra mediar esse debate e a gente não se matar, a gente trouxe quem? Nosso especialista em galãs. Não Nosso podia deixar de especialista falar. em galãs. Porque Tarantino começou como um ator? Começou como ator. Mas esse filme eu não vi. Nem eu. Só a gente não falou. Tem certeza? Tem. Olha, Só a eu gente acho não que Procuro não tá assistir ainda. mentindo. Que embora vocês já conheçam o nosso convidado, que tá sempre aqui, o nome dele, pra quem tá a primeira vez nesse podcast, é Guilherme Trindade. Ele é nosso especialista em galãs, ele é nosso cineboy por excelência. E eu sou a E o Jess nosso fotógrafo Lodge. também. A gente não se apresentou. Eu te apresentei. Hoje. Só me falou a sua companheira. Eu te apresentei. Hoje a gente tá caótico igual o Tarantino. Eu acho que você não me apresentou. Eu vou criar um roteiro aqui agora, nesse podcast, de, né, um negócio muito tenso aqui. Tenso, né? Porque os filmes dele trazem muita tensão, né? Tensão, Bem-vindo, você Gui. acha? Hello, pessoal. Hello. Obrigado mais uma vez por me convidarem para participar mais uma vez de um tema que é... Um dos seus Muito favoritos? top. Duvido É. que o Tarantino é o Eu seu tava diretor enchendo o saco favorito. de você já, né? Sempre É. quando eu venho aqui. Falta Tarantino. Mas o Isso. Tarantino é o seu diretor favorito? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que o meu diretor favorito é o Nolan. Mas eu vou te dizer que Yay! o Tarantino, eu vou te dizer que o Tarantino não fica longe, tá? Não fica longe, não fica tá longe. bom. Mas não é o diretor favorito. A Aline É são o meu 2 contra 1. É ali, ó, pau a pau, Nolan e Tarantino. Nolan e Tarantino. Porque se parar pra pensar, a maioria dos filmes do Tarantino eu já vi mais de 3, 4 vezes. E os do Nolan também. Então, bom, se bem que tem ali Steven Spielberg também, que todo mundo já deve ter assistido mais de Que é 10, melhor 15 que vezes Tarantino, também. com certeza. Depende. Ai. Depende do ponto de vista, né? Mas Eu, enfim. eu acho o Spielberg um diretor brilhante, assim. Ele talvez, posso estar me equivocando um pouquinho, mas ele talvez seja o maior nome do cinema, quando se fala em diretor, de todos os tempos, porque ele rompeu barreiras, ele transita entre gêneros, ele faz... O trabalho dele é muito bem feito e ele tem um volume de obras muito grande também. É. Mas ele, pra mim, ele não é genial como o Tarantino. É que a lei da verdade que não tem nem como a gente citar, tipo, esse é melhor que esse ou aquele melhor que aquele. São estilos diferentes, né? São estilos diferentes, cada um agregou de uma maneira diferente dentro do cinema. Então, isso é bom pra gente, né? Bom pra pro gente. público, É bom pro Uhum. público. que cada vez mais consegue receber obras assim, tipo, inovadoras e, cara, cada vez vai revolucionando e dando mais gosto de assistir o cinema. Tomara, né? Porque tanto o Tarantino quanto o Spielberg já estão meio que anunciando aposentadoria aí, né? O Spielberg foi um que já meio que anunciou com o filme que ele fez o ano passado sobre a história dele, né? Então, vamos ver. Mas o Tarantino agora acho que ainda é saber novo, se é né, jogada gente? de marketing ou não, a gente só vai saber na hora H, né? Tomara que seja tipo o Skunk, assim, que já fez tomara. 400 últimos Exato. shows, E sabe? não vai Eu fui parar. em 3 últimos shows do Skank. Eu... É sério? Então, mas o Tarantino é bem mais novo que o Spielberg, né? O Tarantino tem 60 anos. Então, assim, ele ainda tem aí, vamos supor, uns 10 anos, pelo menos, pra antes de se aposentar, se ele se aposentar Se ele tranquilo. quiser, né? Se Se ele quiser parar, né? Ele já É. vem dizendo aí há um tempinho, né? Eu acho que Vamos é ver. o Skunk do... É, a historinha do Skunk. Cara, se ele se aposentar, ele se aposenta muito bem, com um currículo incrível e um último filme maravilhoso, que é o Era Uma Vez em Hollywood, né? É. Então. Eu ia fazer um elogio pro Tarantino, mas aí você me fez um desafio, falar que o Era Uma Vez em Hollywood é um filme maravilhoso. Desculpa, só Brad Pitt é maravilhoso neste filme. A interpretação DiCaprio não? de DiCaprio. Eu ia falar dele agora.
E o roteiro, Jesus amado, mas... Engraçado que o Era Uma Vez em Hollywood, ele divide bastante a opinião da galera, né? É meio tipo 8 ou 80. Ou tu ama ou tu odeia. Ou nós amamos ou a Jessie odeia, entendeu? Não é que eu odiei o filme. É que assim, eu achei o filme muito longo. E, de novo, eu até falei em outro episódio aqui sobre ele, que quem não conhece a história dos Estados Unidos, a história do cinema, não entendeu muito bem esse filme. Ficou assim, meio que, tá, e daí? Aconteceu tudo isso aí? Pode dar spoilers do filme agora, que não é mais novo? Não, E pode morre dar. todo mundo lá na piscina com uma Na serra verdade- elétrica na que ver- parece mais o massacre da serra elétrica, aquela cena. Mas é que daí é a assim, né? essência do Tarantino dentro do filme. É, né? E é a o história, horror. ela se baseia numa história que realmente aconteceu. História verídica. Da Sharon Tate. Sharon Tate, é isso? Sharon Tate. Sharon Tate, né? Então, ele pegou a essência dele de homenagear os filmes. E Se parar colocou pra nesse pensar, filme. Ele fez isso também com Bastardos e Glórios. Aham. Não, ele fez com a Né? maioria dos filmes dele, né? Então, é até engraçado que esses dias eu parei pra pensar que eu tava assistindo um outro podcast lá que eu acompanho e eles fizeram um comentário que é interessante. Porque já parou pra pensar que ele não segue uma trama fixa? Tu consegue... por isso que a Jess Ele sempre tem fala, várias eu tramas paralelas. me perdi porque eu não entendi nada e tal, não sei o quê. Acho que é essa que é a jogada do Era Uma Vez em Hollywood, porque ele começa com um núcleo, né, que é do Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, e depois ele segue, ao mesmo tempo, o núcleo da Sharon Tate, né? E aí tu fica pensando, E depois beleza? tu vê o lado dos bandidos também, Isso. né? É. E aí tu fica pensando, beleza? No terceiro ato, tudo isso vai se unir? Não se une. Não se une. Não se une em nenhum É cada momento, um né? pra um Eles só lado. passam, né? Eles só passam um São pelo duas outro, histórias dentro de um filme, entendeu? Uhum. Agora, se tu pega o Bastardos Inglórios, não. No terceiro ato, tudo se une, né? Todo... Eu acho, o Era Uma Vez em Hollywood, eu não sei, gente, assim, ó, e de novo fica aqui, é o meu gosto pessoal, né, mas eu acho os roteiros do Tarantino brilhantes, assim, e o Era Uma Vez em Hollywood, pra mim, não é o meu filme preferido dele, mas talvez seja um dos roteiros mais brilhantes, porque ele pegou fatos que Reais. aconteceram, Uhum. coisas que aconteceram em Hollywood, e ele deu a versão dele, ele fez uma versão fantasiosa de uma história que já existia, tanto que tem várias coisas assim, a irmã da Sharon Tate, por exemplo, quando ficou sabendo que esse filme ia acontecer, ela ficou puta, ela falou, não, peraí, a morte da minha irmã, como assim, sabe? E aí o Tarantino contou o que ele ia fazer, ela deu a bênção pro filme e ainda emprestou umas joias do acervo pessoal da Sharon Tate, pra estarem no filme. Então, as joias que a gente vê a Margot Robbie usando, elas são Caramba, da isso eu Sharon não sabia. Tate mesmo. Não sabia Massa. também. A família, dizem que a família do Bruce Lee detesta esse filme porque o Bruce Lee tá pintado ali como uma figura meio egocêntrica, mas a família dele conhece ele de um jeito. Será que ele não era? Mas é assim, é a liberdade poética do mas é a Tarantino, visão do né? Tarantino, né? Eu vi críticas também da família dele. E acho que é bem divididas as opiniões desse filme. É que eu não quero falar mal do filme, gente. Quem não assistiu ainda tem que assistir, porque é uma obra-prima do Tarantino. Ó, Não, eu fui assistir, porque eu falei, não, vou dar uma chance pra esse filme. Mas, gente, é um filme cansativo, na minha opinião. Cansativo. Que nem... Ai, de novo, eu vou ser obrigada a falar aqui do Oppenheimer. Passaram 3 horas de Oppenheimer, parecia que passaram 30 minutos. Passaram 3 horas de Era Uma Vez em Hollywood. Cara, não acaba nunca esse filme daí, o que vai acontecer, sabe? Ai, que ansiedade. Mas Foi isso que eu senti. Mas tu sabia em que se tratava a história do filme? Sim, eu sabia, porque eu tinha lido antes. Porque até uma amiga que foi assistir comigo, que também odiou o filme, ela falou assim, meu Deus, que filme chato pra caramba, não acaba nunca. Nós estamos há 3 horas aqui, não acaba nunca. E assim, essa impressão é de que o filme poderia ter sido feito em 1 hora e 40 minutos e ia entregar a mesma coisa. eu não tive essa Mas sensação. o Oppenheimer, se parar pra pensar, é a mesma coisa. Não, o Oppenheimer pra mim passou em Por quê? 30 minutos. Não Agora sei. me diz o Eu porquê. acho que tinha tanto diálogo no Oppenheimer, Amiga, tinha mas tanta coisa acontecendo ali. Porque é uma narrativa que foi leve pra você. Que Pode caiu ser. no teu gosto. Pode ser. É por causa tem isso aí disso? também.
Mas, enfim, né? Eu acho, Tem gosto para tudo nesse mundo. os filmes do Tarantino, eles são longos, todos eles são filmes longos, mas eu acho que é uma história, um roteiro tão bem amarrado que eu, no meu gosto pessoal, Aline, eu não vejo a hora Você passar. gosta. Uhum. No Oito Odiados mesmo, que tem um plano sequência de um diálogo de 40 minutos, que as pessoas falam que, meu Deus do céu, por que ele fez aquilo, por que ele botou aquilo no filme? Pra mim, esses 40 minutos passaram voando, porque eu achei o diálogo tão bom que pra mim não foi pesado, sabe? E o Era Uma Vez em Hollywood pra mim é a mesma coisa. Eu acho uma história tão boa, 3 histórias tão boas, tão bem amarradas, tão redondinho, tão gostoso de acompanhar que pra mim ele passou O Era Uma Vez, I'm ele é o sorry. típico, ele é o típico filme que cada vez que eu reassisto, ele se torna Ele melhor. fica melhor. Aham. Pra mim é a mesma Ele se torna coisa. melhor. Eu Pra mim é a assisti mesma 2 coisa. vezes e não pretendo assistir de novo. Nossa, gente, e pra mim, assim, Ele teve 10 indicações ao Oscar. Então, E Provavelmente quantas levou? ele levou 2. levou roteiro, Ele levou o ator coadjuvante, que foi o Brad Pitt. aham, E ganhou lindamente, né? o outro eu não lembro. Que foi o ponto alto do filme pra mim. Brad Pitt. Nossa. Cara, não. Porra, a Brad- atuação... O Brad Não. Pitt, pra mim, é um dos 15 pontos altos do filme. A atuação do Brad A Pitt única é coisa que eu gostei do fenomenal. filme. A do Leonardo DiCaprio também é fenomenal. Não, o Leonardo também. Fora também. que o filme é recheado de cenas icônicas, que é muito foda, cara. É que Tá? são referências, né? As referências Mas que não ele só A, usa. pelas ce- a referências. cena do Brad Pitt confrontando o Bruce Lee, cara, é muito massa isso. É muito É bom. muito essa é massa. boa Porque quem É, o Brad iria Pitt tá dizer que um sensacional. ser humano normal iria conseguir derrubar o Bruce Lee? Tá entendendo? E o Tarantino vai lá, na maneira dele de construir os seus filmes, pum, E derruba. entendeu? E derruba. Ah, eu ia falar que E fora- a parte boa desse filme pra mim é a comédia. Porque ele é um drama barra comédia. ele não Eles chega são a ser uma comédia. ele sempre Eu acho trabalha que é o com dois contrário. gêneros. Eu acho que o Tarantino sabe muito trabalhar a violência com humor ácido. Exatamente. Violência humor com humor ácido. ácido. Pra mim é muito Entendeu? isso. eu acho pra que é mim, a isso. parte legal do filme é a comédia. Tanto essas que tiradas que ele teve aí. Tanto que, na minha experiência que eu tive, o clímax do terceiro ato final ali, que eles estão se confrontando dentro da casa ali, o Brad Pitt com o Charles Manson ali, e ele tá drogado, o Brad Pitt, né? Então, aquela cena Na ali... realidade, não. No... Não, Não, O que na Tarantino cena, fez. sim, O que sim, Tarantino sim. fez. É uma cena tensa, a gente sabe que vai dar loucura ali, vai dar morte. Chapadaço. Mas o Charlie Manson não imagina, ele chega ali pronto pra acabar com tudo e o bicho tá chapadaço, ele tá Aham. drogado, entendeu? Ele toma facada e, tipo, não sente. Entendeu? Não sente. Cara, aquela cena ali, ela é pra mim uma das melhores cenas que eu... Ele ganhou a melhor direção de arte. Pra mim, também. toda aquela cena, Foi olha esse o só. segundo É, Oscar. porque é muito Uhum. bom. A direção de arte é muito boa. Pra mim, Sim. o Parasita deve ter ganhado o melhor roteiro, né? Provavelmente que foi no ano do Parasita, né? É. Mas assim, a direção de arte realmente trabalhou muito bem nesse filme. Os carros, tudo assim. Não, aquela- Os objetos ali, eu achei que as estampas que eles usaram nas roupas foi. Eu sei que é Não, figurino, tudo, mas assim, filme- tudo cara, pensado filme junto é- com a direção de eu arte. acho... É, porque é uma Era Uma Vez em direção- Hollywood, um filme muito É perfeito. uma arte top, muito sim. bem construída, né? De É. acordo com a época, assim. É muito... Nisso é uma coisa que eu dou o braço a torcer, que foi muito bem no filme. Eu amo, tem uma cena que eu amo também, é aquela cena do pneu lá com o Austin Butler no rancho. Que ele briga com o Brad Pitt. Ah, Que sim. cena. Sim, não, é Que muito... cena. Cara, Nossa, eu não tem lembrava muita, que era o tem muita Austin cena Butler. tensa, Austin tem Butler. muita Nossa, cena é tensa nesse filme. verdade. Tem muita cena tensa nesse filme. Cara, esse filme é, assim, ó, sendo bem sério, assim, ó, sem clubismo. Eu não parando Não pra vai pensar dizer assim, que é o melhor Tarantino. pelo Não, amor de Deus. não, Porque pra mim eu não- tenho um filme favorito pra do mim não é o Tarantino. melhor. Ah, tá. Pra mim eu tenho já o melhor disparado. Mas eu não consigo ver, assim, tipo, defeito, porque ele é um Também filme não que vejo. não tem barriga, pra mim, né? Tipo, pra Jessie até tem. Mas pra mim não é um filme que se arrasta, ele tem uma construção, tem o primeiro, o segundo, o terceiro ato, diálogo, não tem nem o que falar sobre isso, porque Que pra mim é o melhor do Tarantino, é os diálogos. o Tarantino ele é especialista em construção de diálogo, já falei isso no outro podcast até. Então, e tem muita cena icônica, entendeu? Então, muita cena tensa. E o que eu mais acho massa é essa cereja do bolo do Tarantino, que é saber homenagear
uma história real, né? Porque quando meu amigo contou a história dela, que eu não sabia, se eu fosse assistir o filme sem Sem saber, saber. muito provável que eu não gostaria e ficaria perdido no filme. Aí ele me contou sobre a história da Sharon Tate, aí eu já fui com aquela visão assistir o filme. E pensei, cara, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E aí chegou o ato final, você vai dar muita merda agora. E simplesmente teve aquele plot twist que você, caramba, o que tá acontecendo aqui? Tipo, pra mim, assim, foi uma sensação assim, perfeito, foi O que tá acontecendo? animal, Tá assim, né? tudo resolvido e nada resolvido ao mesmo tempo e ela nem ficou sabendo. E é isso. Isso que eu fiquei assim. E é Sim, isso. isso que é o mais massa, porcaria, tipo, desculpa. tem a cena que o Brad Pitt, ele tá arrumando a antena lá no telhado, É a melhor a cena do filme. e a Sharon Tate, sim, lindo, É uma cena- perfeito, sem camisa. E é uma. Mesmo se ele tivesse com camisa e se ele fosse um cara feio, aquela cena ia ser muito Ia boa. ser muito boa. Aquela a cena é melhor muito cena boa. do filme. Não, o Brad Pitt, ele é tão perfeito que ele usa aquelas camisas floral, assim, qualquer roupa que ele usa lá, ele As fica bonito, camisas né? do Agostinho Carrara, aqui, Isso, e brasileiro, ele né? E ele continua fica lindo, bonito, ele fica gente. mais bonito, Não parece. tem como, não tem Eu lembro, como. assim, de quando começou a se falar desse filme e começaram a lançar as primeiras imagens, assim, de ver, porque eu lembro que quando começou a se falar do filme, o Brad Pitt não era um dublê, eles falavam que o Brad Pitt, porque na verdade o próprio Tarantino mudou algumas coisas dessa história. Do roteiro. Ele não é o Do roteirista, roteiro. né? Do Era Uma Vez em Hollywood. Eu acho que ele é só o diretor. Ele trabalhou, talvez, em conjunto, porque ele é roteirista de alguns dos filmes dele também, né? Sim. Ele é roteirista de todos. Ah, ele é o roteirista, sim. Ele é roteirista também. de todos. Uhum. Ele. Roteiro Mas e ele- direção. O Tarantino, ele tem uma coisa que ele faz, que ele pensa em alguns atores específicos pra interpretar tal personagem. E aí ele não consegue aquele ator e ele muda o personagem. Uhum. Eu quero um outro ator, vai ser outro ator, então eu vou mudar o personagem. Ele tirou um personagem do Django Livre porque ele não conseguiu o ator que ele queria. Teve um outro que ele reduziu o personagem porque não era o ator que ele queria. É esse que ele queria, o Will Smith? O Django Livre? O ator O Django Livre ia ser o era Smith, pra no ter lugar sido de o Jamie Will Foxx. Smith. Ainda bem que não foi. Talvez teria sido um outro filme, né? Com uma minha pegada opinião. mais diferente e tal. Porque cada um tem seu estilo, né? Tem eu sua sinto, essência, né? mas não foi um personagem que ele modificou por causa do ator, né? Aham. O Django. Mas ele Nossa. fez várias trocas, assim. Pra mim, o meu filme preferido do Tarantino é o Django Livre. Eu acho, inclusive, que é um dos meus filmes preferidos. Por que você vai com essa cara? Nossa, não. É que não é um dos que eu menos gosto dele. Olha Sério? que loucura. Meu É Deus. um Olha dos meus filmes como a preferidos percepção da é. vida. Valeu, pessoal. Mas deixa eu pegar um Gui, gancho fica, aqui. Por favor, olha o que sobrou pra mim. Tem um filme dele que eu gosto e eu vou dizer por quê depois. Cara, o Django Livre é muito Eu queria top, pegar o cara. gancho do que você falou da escolha do ator. Talvez a Uma Thurman tenha sido o papel do Kill Bill, o papel dela tenha sido escrito pra ela. Pode ser, né? Ele Porque, gostava. meu, parece muito que o papel foi escrito pra ela, assim, sabe? Ele gostava muito da Uma Thurman, né? Eles brigaram, né? Depois brigaram ali. Sim, porque tiveram uma desavença. tiveram uma desavença e porque ele teve toda aquela confusão lá do Harvey Keitel, do Harvey Weinstein, desculpa, não do Harvey Keitel. Harvey Keitel ele adora, inclusive, já trabalhou várias vezes, né? Mas teve toda aquela confusão do Harvey Weinstein, o produtor que assediou algumas mulheres e tal, e parece que e ele trabalhou, o Tarantino, inclusive, trabalhou em parceria com o Harvey, se desculpou depois por tudo isso. Tem um filme falando sobre isso. E tudo mais, ela disse, né? Ela que a gente disse. sempre fala. E a Uhum. Uma Thurman foi uma dessas atrizes que foi assediadas pelo Harvey Weinstein. E o Tarantino, e ela meio que ela era muito amiga do Tarantino, se queixou dessa situação pra ele. E ele meio que disse assim, é o jeito do Harvey. E depois ele se ficou do desculpou. lado dele. Depois ele se desculpou por tudo isso e tudo mais, né? Viu a gravidade do problema e tal. Mas na época, ele e a Uma Thurman tiveram uma desavença aí, né? E Talvez ele já tinha uma isso tenha parceria. impedido o 3, o Kill Bill 3. Não, porque, não. né, O Kill Bill quem 3 sabe nunca poderia. aconteceria. Não era um. Não tem o porquê, Não né? era uma Não tem porquê. pretensão. Teve o início e teve o fim, a história fechadinha ali. Teve E a conclusão com o Bill. Que era o Exatamente, vilão principal, então... Mas E o Kill vamos- Bill era pra ser um vamos filme falar, que era pra vamos ser falar. um filme só, né? Que se transformou em 2. Que se transformou em dois. não Depois, na sabia. montagem, que ele virou 2 filmes. Ele Uhum. foi gravado numa vez só.
E foi o Em um filme ato que, só. que alavancou a carreira Que da alavancou uma Da turma, Uma uma Turma, turma. sim. Eu não sei, Eu sempre tá? falo uma turma Ela quando eu até leio. fez antes, Eu- mas Não, ela fez fez um outros, filme mas do Tarantino Ela fez o Pulp antes. Fiction, Pulp né? Com o John Fiction, sim. Travolta. E depois ela fez o Kill Bill, que daí, boom. Daí ela... Mas eu acho que ela já eu tinha acho que uma o Pulp carreira Fiction bem... já foi mais pra ela, acho que foi mais importante, Foi mais... talvez. Eu acho que o Kill Bill, ele teve, na época que foi lançado, mais importância, falando de marketing, assim, ele foi maior do que o Pulp Fiction. Mas o Pulp Fiction é eu acho que é o grande filme da carreira do Tarantino. No sentido de que ele fez o Cães de Aluguel primeiro. O Cães de Aluguel foi um filme independente, Uhum. genial. Que Perfeito não é um filme. filme acho que o teve Cães de tanto Aluguel efeito genial. comercial, mas ele é um ótimo filme. Só que Perfeito aí, por filme. causa dele, foi que ele conseguiu, né, esse respeito e tal, como roteirista ali, como diretor, e aí conseguiu lançar o Pulp Fiction, que ele considera o melhor filme da carreira dele, o Pulp Fiction, Uhum. né? Eu não, aquela da minha opinião, ok? Né? Mas ele também é não. provavelmente o filme mais marcante do Tarantino, é o Pulp Fiction mesmo, assim, ele veio diferente de tudo que se via no cinema naquela época, né? Então, Eu É que queria talvez- lembrar do nome do filme, mas é pelo Avengers que ela ficou mais conhecida. Depois que ela fez os Kill Bills. hã? Ela Os fez Vingadores? Os Vingadores. De 1998. Ah, tá, mas isso aí nem ela Foi lembra, eu aí acho. mas foi aí que ela era mais conhecida, né? Não, a Uma Thurman, ela já tinha uma carreira muito grande antes do Kill Bill. Ela fez muita coisa nos anos 90. Muita coisa. Casou deve com o ter Ethan feito. Hawke. Mas era filmes mais água com açúcar, assim, né? Também, ela fez Filmes a Era comédias Venenosa. românticas, O próprio né? Pulp Fiction, se parar pra pensar, tudo bem, ela não tem um destaque tão grande assim no filme. Apesar do filme ser Apesar da perfeito. personagem também ter, né? Isso. Agora o Kill Bill, ela já vem como protagonista. Ela é protagonista. E ela já vem com uma sequência, entendeu? De 2 filmes que foram bem Mas eu não sei, assim, eu nas vejo críticas. a Uma Thurman mais como uma atriz que teve mais relevância nos anos 90 do que pode depois ser, pode do ser. Kill Bill. Ela foi a Era Venenosa do Batman Ela também. fez mais filmes nos anos 90 pela filmografia dela aqui. Ela fez muita coisa. Foi depois, tu acredita, do Pulp Fiction, Batman e Robin? Sim, foi depois. aham. Ai, eu tava achando que era Mas Não, esse não. filme aí não deveria nem existir no planeta Terra. Porque é um filme ruim também, né? Eu Ruim? adoro. É péssimo, fala assim. Tá, vamos falar do Cães de Aluguel, que você citou ele aqui. Que foi o primeiro filme da carreira do Tarantino como diretor. Antes ele fazia pontas como ator e como roteirista. E sempre Mas morrendo. o primeiro... e como que é? Sempre morrendo. E sempre morrendo. Ou sempre morrendo. transando. Ou transando. Filmes pornô. Eu não sabia que ele tinha estreado como um ator pornô já de primeira, assim. Não, ele então... fez uma cena de sexo explícito, não quer dizer. Ai, Jesus. Mas era sexo explícito com os pés das meninas? Ele tem essa particularidade na carreira vale dele. lembrar que o Tarantino tem uma fixação por pés, né? pés. Ele E ama ele pés. coloca Ai. isso no filme dele, nos Sim. filmes dele, em todos, Sim, né? os pés da Uma Turma, se forem dela mesma, aparecem várias Aparece vezes nos É filmes. até engraçado Na que cena do carro, né? É. Pode falar. Não, na cena do carro, assim, é muitos minutos só de pés ali, tu vê. A própria Sharon Tate, a Margot Robbie Era uma vez em Hollywood? no Era Uma Vez em Hollywood também, que ela tá, ela de fundo e o pezão sujo de frente, assim. Sim. Cara, é muito engraçado que tu vai, assim, prestando atenção nos filmes do Tarantino, ele sempre usa o mesmo estilo de tomada pros takes de pé. Sempre usa. Vai sair do sempre carro, pum, botou os pés no chão, câmera nos pés, e depois ela vai subindo e aí mostra a Eu pessoa. acho até que aquela primeira cena de Barbie, de Greta Gerwig, foi inspirada Foi? na fotografia Foi? de Tarantino. Foi? Mas foi? Foi mesmo? Foi? Foi. Uhum. Ah, é real Tem- isso? sim, Eu é tô real. supondo, assim, Não, que sim, foi. é real. Tem muita referência na Porque Barbie. nela tem De muito. vários, de milhões de Nossa, filmes. Muita coisa. E depois de Cães de Aluguel, O que Cães é de um Aluguel- filme muito legal, na minha opinião. O Cães de Aluguel, ele foi, uma curiosidadezinha aqui, ele foi baseado num assalto que o próprio Tarantino presenciou. E aí, ele trabalhava numa interessante. videolocadora, né? Logo depois aí de ser lanterninha do cinema pornô. Ele foi atendente de locadora, inclusive é uma parte da carreira dele ali que ele assistia muito filme, e aí na infância também, e ele fala, inclusive, nas entrevistas, que a mãe dele, porque ele cresceu com um padrasto, né?
E que a mãe dele permitia ele assistir qualquer tipo de filme, violência, pornozão, permitia. Então por isso Não que ele tinha. ficou esse gênio que, né? Porque e não é porque eu não gosto dele, porque eu não acho que ele é um gênio. Eu acho que ele é um gênio do cinema. Mas não Ele porque é eu gosto. Não do meu gosto, mas ele é um cara que trouxe um estilo pro cinema que é muito dele, assim, é Sim, uma ele coisa... tem o estilo próprio dele. Né? Exatamente. Ninguém antes fez algo como o Tarantino fez. Não é o meu gosto pessoal, mas eu não posso dizer que ele não é um cara genial no cinema. Ele Exatamente, ninguém fez nada como Né? ele fez. E esse assalto que ele presenciou, ele trabalhava numa videolocadora, e ele presenciou um assalto ali, e aí ele ficou imaginando como que os assaltantes teriam imaginado esse assalto. E aí ele criou o roteiro em cima disso. em cima disso. E lançou o primeiro filme dele. E esse filme, Interessante. na época, ninguém era acostumado com o estilo tarantinesco de ser ainda, né? Então ele foi considerado um filme muito, muito, muito violento. Tanto que várias pessoas nas cenas mais violentas saíam do cinema. E uma figura que ficou famosa por sair do cinema, gente, foi o Wes Craven, que nada mais, nada menos é do que o criador da Hora do Pesadelo e do Pânico. Ele Só achou esse filme violento. O Wes Craven, que é o criador da franquia, né? O criador da franquia. Uhum. Assim, ó, gente, Não ele sabia. achou esse filme violento e teve que sair do cinema. É um cara que é que o fez os Pânico é maiores bizarro, filmes de- né? Não, mas é uma ele- coisa engraçada também, mas o do Tarantino talvez Mas pegou muito ele ali. Mas são filmes sanguinários, sabe? Sim, E aí, pro aham. cara que criou esses filmes, sair do Achar pesado. cinema, né? Então é porque realmente... E assim, diz que tem filme que dá até as pessoas ficam com, né, mal-estar, assim, e saem do cinema por causa disso. Deve ter acontecido com ele isso daí. Mas Alguma o coisa cara ali. também, dali, ele teve uma ideia genial que foi criar o Pânico, né? Que é um filme besteirol americano, mas, gente, é uma franquia que fez muito sucesso. Eu não vejo... Não sei. Besteirol? É estilo besteirol americano, assim. Eu respeito bastante Você o Pânico. respeita? Eu assim, gosto do respeito Pânico, bastante. então não sabia dessa história. Uhum. E ele trabalhava, então, numa videolocadora. E ele criou o Cães de Aluguel, ok? Primeiro filme da carreira dele. Independente, né? Um Independente. filme Chegou chegando. Chegou Chegou chegando. Ele não atuou no Cães de Aluguel? Atuou. Ele Atuou tem também. um pequeno papel no Cães de Aluguel. Ele pensou no Mr. Pink pra ele. William Dafoe foi lá, brilhante ator, né? Foi lá, fez o teste, ele gosto pra falou, não, caramba do Mr. Dafoe. Pink é desse cara. E aí ele deu o papel pro William Dafoe e ficou com um papel menor. Eu não sei exatamente qual é a cor dele ali, mas... ele apareceu um pouquinho. Mas ele aparece um pouquinho. Ele... Porque no Pulp Fiction ele é um dos protagonistas, né? Junto com o John Travolta. Não, Pulp Fiction não, desculpa, no Pulp Fiction. Não, O no William Pulp Fiction, Defoe não. no Pulp Fiction, não. Não, o Tarantino. Não. O Pulp Fiction é o Samuel L. Jackson e o John Travolta. E o Bruce Travolta. Willis. Ele não faz uma E o Bruce ponta no Willis. Pulp Fiction? Pode ser que Tarantino? ele faz uma ponta em todos os filmes Ele dele. faz uma ponta de, quê? 1 minuto no Django? No Django, ele E tá ele em todos os explode. filmes. Ele explode. Ele tá em todos os filmes dele, na verdade. O que ele tem um papel maior é um filme que ele só fez o roteiro, mas não fez não dirigiu, que é Um Drink no Inferno. Ele e o George Clooney, né? O George Clooney é protagonista, ele é Me desculpa, eu tava confundindo com ele. Não com o Pulp Fiction, com Um Drink Mas no Inferno. ele é que é só- um filme que eu não assisti dele e ele era um dos protagonistas. ele com o é George Clooney, ele é isso o mesmo. O George Clooney é o principal ali, mas ele Divide um tem um papel pouquinho. de destaque, bastante destaque ali. Será filme. que ele continua sendo bom ainda? Pois é, né? Quem, Tá aí do um George filme Clooney? bom pra reassistir, né? O Drink no Inferno. Pois é, eu não gostava, assisti esse filme. eu gostava muito É, assim desse filme. a minha gostava lembrança que eu muito. tenho é que ele é muito bom. Eu também Agora, eu tenho. não sei se eu reassistir agora, eu teria a mesma opinião ainda. Eu acho que eu assisti esse filme, a última vez que eu assisti tem mais de 10 anos. Teria que pegar e assistir de novo pra tá aí ver. Então, eu não assisti esse filme. Aí ontem eu fui pesquisar sobre ele pra poder vir falar um pouquinho aqui. Esse filme que ele foi um dos co-protagonistas, vamos dizer que ele dividiu o George Clooney era o protagonista. Aí eu fui olhar as críticas ali falando do filme, diz que ele foi considerado o pior ator coadjuvante naquele ano por esse filme aqui, o Tarantino. Deveria ter ficado então só na parte de direção. E eu vi que a Salma Esse ele não dirigiu.
Não dirigiu. Não. Ele só. Ele o só roteiro é dele. roteirizou. A direção é do Robert É que ele Rodriguez. gosta muito de ousar, né? É. Ele brinca com o mundo dele, né? E ele não Então, tem medo, né? não tem medo de Ele não ousar. tem Não medo. tem medo. Ele- Isso eu acho muito admirável. É isso que eu assim. falei, que eu acho que ele é genial. Ele, tipo, Eu acho que é por tô isso que ele nem se aí destaca, pra opinião. Vou fazer, e se deu bom, deu bom. Se não deu bom, também já fiz. Eles... Aí tem a Salma Hayek nesse filme. E aí eu fui olhar o que tinha acontecido no filme, então diz que ela tem medo de cobra. Diz que tem uma cena que ela aparece com cobra dançando, Ela é blá, uma blá, blá. stripper, eu acho, né? Tem Ela é uma stripper E diz no- que ela no morre filme. de medo de cobra. Diz que eles tiveram que fazer um trabalho psicológico com ela pra ela poder aceitar esse papel, porque insistiram que o papel era pra ela e blá, 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 blá. Uma das pessoas que insistiu foi o Tarantino. Essa escolha do ator que ele faz ali, do elenco dele, né? Sim. Que no caso ele não era o diretor, mas trabalhou na esse parte de eu te roteiro. confesso que eu tenho uma memória muito boa do filme, mas Não eu não assisti o lembro. filme, Tu então- comentando agora, lembro que tem a stripper e tal, tem o George Clooney, mas eu não lembro, assim, do filme. Faz muito tempo assim, que eu vi esse filme mesmo. Muito Também tempo faz- mesmo. Gente, eu fiquei sabendo que ele era ator agora, então assim. Não, eu lembro que ele fez pontas e tal, mas assim, não sabia que ele tinha atuado num filme tão grande assim, né? Que foi um filme de relevância pra carreira dele, como ator do filme dele mesmo. É até engraçado que às vezes a gente tem umas atitudes meio idiota, assim, né? Porque, tipo, vamos supor, o Tarantino tem 10 filmes. Vamos dar um exemplo aqui, 10 filmes, 10 de 10. Aí tu quer assistir um filme dele, tu reassiste mais 30 vezes o mesmo O mesmo filme. que tu já assistiu. Eu tenho um Não dá caso pra com assistir um desses filmes que a gente não falou ainda. Um por vez de novo, né? Não. Tem que Mas eu, assim, ó, eu vou falar uma coisa pra Quer vocês, dizer, a tá? gente É já porque falou. tem alguns filmes aqui que, tipo, eu acho que são absurdamente incríveis. Sim, incríveis. Sim. Tem filme ali 10 de 10 É. do Tarantino Só- fácil. Só que, por exemplo, assim, ó, um filme que eu não assisti 2 vezes, e eu assisti todos mais de 2 vezes, porque eu gosto muito do Tarantino, né? Falei aqui que é meu diretor preferido, mas o Kill Bill eu nunca vi 2 vezes. Porque não foi um filme que me... Sabe aquele filme que não te pega? Eu acho ele excelente. Mas, assim, não vi 2 vezes. Pra mim, foi engraçado que é o contrário. Tipo, quando eu assisti a primeira vez, eu fui, eu acho que no modo jazz. Eu assisti a primeira vez, eu... No modo Meio jazz. filme mais ou menos. Não é nem mais ou menos, não gostei do Não filme. gostou do filme. Tipo, pô, é muito enfeitada as cenas, muito sangue pra lá, muita exposição aqui, larará, sabe? Muita forçação de barra. no Muita filme. forçação de barra, assim, tipo, me desprendeu logo de início, assim, do filme. Pá, passou um tempo, daí eu pensei, não, eu vou reassistir o filme agora com outra cabeça, com outro pensamento. E aí já mudou minha opinião. Aí eu gostei bastante do Kill Bill, e aí eu assisti o 2, porque já tinha saído já o 2, porque como teoricamente eu não tinha gostado do primeiro, eu não ia assistir o segundo. Aí quando eu reassisti o primeiro de novo, e aí eu gostei, aí eu fui assistir o segundo e gostei também. Então, Kill Bill é um baita filme também. Eu acho um filme bom dele. Eu assim. acho que é o filme... É um filme bom pra mim. Não é o melhor filme dele. Eu acho que é o filme mais estilizado e mais artístico do Tarantino. Ele é um mais filme artístico, com toda estético. certeza. O mais artístico. Ele é um filme estético pra mim. E é um filme que ele usa vejo a palavra muita estético. referência, entendeu? Ele é Também, especialista em usar também. referência. Muita gente fala até que ele copia, né? Mas pelo fato de que até ele mesmo já deu entrevistas falando que não, é porque como ele trabalhava muito na locadora, ele sempre amou o filme, ele sempre foi aberto para todos os gêneros e tal, ele sempre quis dar essa pitada de homenagem nos filmes dele, né? Então, tu vê muito isso nos filmes dele, principalmente no Kill Bill. Tem sempre um quê de vingança nos filmes do Tarantino, né? Em que não, os filmes são sobre Totalmente, vingança. assim, mas assim, o que eu digo assim, o que é a vingança, é o negócio do... O que eu É vejo- uma corrida por vingança, assim, O que eu, Guilherme, sinto muitas vezes que o Tarantino, ele quer colocar naquela cena de vingança, que nem tu falou, uma inversão de como é que eu vou te dizer? Uma inversão de pessoas. Por exemplo, tu se sentir dentro daquela cena, entendeu? Tu se sentir como fazendo parte daquilo que tá acontecendo. Você é o assassino, você é o vingativo, Isso, você é o... vou dar um exemplo. O Bastardos Inglórios, quando o Hitler ele é fuzilado e, tipo, cena explícita de violência, a cara deles
espalhando, destruindo tudo, assim, tipo, o Guilherme, tipo, olha só, porra, top, que cena top, que massa ele ter morrido assim, entendeu? Aham. O Era Uma Vez o Hollywood. Porra, o Charles Manson e o pessoal, a família dele ali, pelo amor de Deus, né? Tudo uns psicopatas ali, de seita, Você assassino. queria, né? Era o mínimo que eles mereciam. Eles Era a mereciam morte, morrer. era a morte que eles tiveram no final. Aham. Cara, o Brad Pitt pegando aquela guria, enfiando a cara dela na parede, É muito esfregando nos cacos de vidro, e pra lá e pra cá. Cara, aquela cena pra Não. mim é assim, ó. O E mais no- legal dessa cena é que ela volta depois. Sim, e daí veio o Leonardo DiCaprio com lança-chama, assim, Meu Deus do céu. uma modo gente, GTA ali. O Leonardo DiCaprio com o lança-chama, pra mim, é uma cena pra entrar na história Épico, do cinema. é, Assim, ó. é. Aqueles Muito bom. livros, assim, que tem as imagens mais marcantes do cinema. Essa cena do Leonardo DiCaprio com o lança-chama, pra mim, é... Na verdade, a cena mais icônica, que inclusive é meme no Instagram, é a cena que tá ele com o Brad Pitt na sala que ele faz o famoso Hey! Não era Aqui. uma vez em Mas Hollywood? eu gosto É. mais da do lança-chama. Sério? Eu gosto mais da do lança-chama. Eu acho sensacional, cara. Eu acho muito bom. Mas eu Mas ainda acho que a cena mais icônica do Tarantino é a do Pulp Fiction. Que virou meme. Também. Não, Cena, olha, eu acho que dá pra fazer um tema só com cenas icônicas do Nossa, Tarantino. Na Nossa, verdade, dos filmes do ele é Tarantino. muito especialista em fazer coisas... Muito, muito, né? muito. A própria muito fora da dança... curva, né? A dança da Mia ali no Pulp Fiction também é uma Sim. coisa da Mia com o John Travolta. Cara, é uma coisa assim, é muito tudo. As cenas dele ficam muito guardadas assim. Aquela parte da carnificina lá no final do Django também, cara. O Django Livre mesmo assim, para mim ele é um filme que eu tenho cenas do filme na minha cabeça o tempo inteiro, assim. Ele, cara, Nossa, eu vou precisar É assistir que ele de também, eu não sei se vocês pensam também assim, mas ele consegue colocar muito um diálogo de cotidiano dentro dos filmes dele, assim, tipo, sabe? Tipo, os caras estão no meio da guerra e ele coloca falando de coisas triviais. uns assuntos, tipo, novo. Uhum. tu começa a ficar Que não tem pensando nada assim, a ver com tem aquilo, né? nada a ver com aquilo, sabe? Os caras são tudo louco. Eu penso assim. Eu acho quando que vejo é isso. por isso que ele é quem é, e eu vim, assim, numa crescente, assim, muito grande, assim, quando eu comecei a admirar de verdade, assim, o cinema, olhar com outros olhos, e o Tarantino, né? Porque eu sou que nem tu, de repente, ainda é. Tipo, eu não gostava muito do É, Tarantino. Ainda é, gostei. Hã? Ainda, Não, agora ele gosta. Ainda, é. Agora Não, ele ela, gosta. ela Eu- você, ainda. você, Ela ainda. vai mudar nessa visão. Também E aí acho. eu Só comecei... se ele fizer um Oppenheimer da vida. Não tem jeito, gente. Mas tem um filme dele que eu gosto. Ah, Que é o filme preferido dele. A gente vai fazer o top 5 depois? vamos. Que é um fazer. filme que eu já assisti 3 vezes, que é o Bastardos Inglórios. Pra mim é o melhor filme do Tarantino. Pelo menos isso. Pra mim é o melhor Salvou. filme do Tarantino. Pra mim também. Aí sim eu consigo ter surpresa no Assim, final. ó, Por mais que eu saiba o que desculpe. vai acontecer, foi surpreendente o final Esse pra mim. filme não tem defeitos. Não tem defeitos. Se tem defeitos, coloque aqui na mesa agora. Porque, cara, Ele é esse um filme é filme perfeito. bom do Tarantino, Esse pra filme mim. é Ele é um perfeito. filme bom, assim, sabe? Esse é um filme que eu posso comparar com um filme do... tem narrativa, meu tem construção de diretor diálogo, preferido. tem ação, Aham. tem Brad Pitt, E tem aquela tem o coisa. Christopher Waltz. Meu Nossa, Deus do céu. é tem um uma filme muito atuação. E tem aquela fenomenal, coisa tá louco. do diálogo longo também no início, bem Não, marcada. essa cena é épica. que Essa cena é épica. E é, pra mim, uma das épica. melhores cenas do filme, É inclusive. épica, é Eu sou. Esse filme, tanto o Django quanto o Bastardos Inglórios, ele junta pra mim ali duas coisas que são absurdamente incríveis, que é o Tarantino com o Christoph Waltz. Uhum. Cara, Haslanda. O personagem dele é o Haslanda. nossa, Ele é embaçado no filme, demais. Nossa. eu acho ele um ator bizarramente bom, assim. Ele é muito Ele é bom. muito bom. E até de início ele queria um outro ator pra fazer esse personagem, eu não lembro quem era, mas ele acabou trocando Ia ser o Leonardo DiCaprio. pra Pra Sério? fazer o Christopher Waltz? Uhum. Nossa, Ia ser o nada a Leonardo ver. DiCaprio. É. Não ia ter nada a ver, eu acho. E aí ele acabou escolhendo o Christoph Waltz porque ele queria um ator que falasse alemão. Eu acho que de repente ficaria bom. Porque ele acaba sendo o vilão no Django Livre e é muito boa a atuação do Leonardo DiCaprio como vilão. Só que não tem, o Christopher Waltz tem a essência dele
Não, E aquela cena do pub, que eles ele estão ganhou o lá. Oscar como Nossa, gente, não tenho o que dizer. Pra mim é uma É, das o- cenas mais boas, assim, mais maravilhosas do filme. é um filme perfeito e é um filme também com muita, mas muita cena icônica também. É. É o Cara, meu filme favorito do Tarantino. pra O mim também. Bastardos. É. Fácil, fácil. Dá pra falar muita coisa sobre esse filme que. Daí Olha, eu posso dizer que tem um filme do Tarantino que eu gosto muito, é esse. Aí eu Mas, respeito o Amé, Tarantino, assim como o diretor aqui Só nesse que- filme, pra mim ele foi. Só que vou te falar, eu fico bem curiosa com isso, viu? Uma coisa que eu fiquei bem curiosa mesmo. Porque primeiro que eu não sabia que você gostava do filme, né? Gosto Porque, bastante. só que ele tem a fórmula dele de se fazer violência, por exemplo, é muito próxima dos outros filmes. E é por causa disso que tu não gosta do Tarantino, por causa da violência. Não, na verdade é pois porque é, eu queria ainda não tentar s- entender Tá. o porquê que a, Porque que a eu Jessie acho. não gosta Os dos outros filmes do filmes, Tarantino. eu achei que, tipo, eu já sabia. No começo do filme eu já entendi qual era o final. E no Bastardos Inglórios, não. Olha que loucura, assim. Tu entendeu o final? Tu sabia como o Cães de Aluguel ia terminar? Eu ia dizer isso agora. Não, o Cães de Aluguel não. E mais um detalhe pra cercar ela de Mas é vez. que eu também não gostei muito do Cães de Aluguel, então, assim, não é o meu Ah, no filme início favorito falou que era bom? dele, assim. É bom, mas eu Vamos cercar a filme Jessica. favorito. Não, não é o meu filme favorito. Mas, Ai, assim, o que me brilhou o olho foi que Bastardos Inglórios, cara, eu não sei o que vai acontecer. Era uma vez em Hollywood, cara, todo mundo ali vai se ferrar em algum momento. Quem vai sair por cima é tal pessoa, entendeu? Eu já Mas tinha tu não- meio que Mas tu não acha um que roteiro na minha cabeça quando eu comecei tu a ver não o acha filme. que o negócio do Tarantino não importa, não é quem vai se ferrar e Mas o por Christopher que Nolan, vai tu se não ferrar. sabe, mas ele não Mas sabia que a bomba como explodir vai já. se ferrar. Mas ali já é uma biografia, né? Como vai se É ferrar? como vai se ferrar a graça, não é porque e quem vai se ferrar. É como a pessoa Era uma vai vez se ferrar. Hollywood também, Talvez seja só por que isso que... com uma pitada tarantinesca. E aí? talvez seja por isso que eu não gosto o tanto. final não sei. de Era uma vez em Hollywood, pra mim, foi absurdamente Aí surpreendente. é que tu deveria gostar, porque ele muda o que realmente aconteceu. É a mesma Eu coisa que o Oppenheimer simplesmente chegasse lá na hora da bomba. Não vai ter bomba nenhuma explodindo. Nossa, mas o Oppenheimer me deixou tensa do começo ao final, assim. Mas o Oppenheimer é como a história é contada, não o final dela, né? Porque o final a gente já sabe, a bomba sabe, atômica né? existe, mas assim, a tensão, aquele negócio dele falar não é 0% de não acabar com o mundo, aquilo ali foi uma coisa que deixou tenso. Eu não sei, Não. gente, eu não sei explicar por que eu não gosto tanto do Tarantino, mas eu sei explicar porque gostei tanto de Bastardos Inglórios, porque foi um Justo. filme que eu não achei que ia ter aquele final. Talvez o final que eu pensei quando comecei a ver o filme foi outro totalmente diferente, aí eu curti muito. Eu gostei mais do estilo do Bastardos Inglórios do que dos outros, assim, sabe? Não sei explicar Ele é um por filme quê. frenético, Se é né? porque é um filme também que É um fala de filme- guerra, alguma coisa nesse sentido, que é um filme que é um gênero que eu gosto bastante. Pode Então ser. pode ter um pouco mais aproximado. O Kill Bill eu gosto por causa do visual, da arte, assim, sabe? E Cães de Aluguel eu tenho que assistir de novo. Eu falei, né, que eu assisti meio que por pedaços, assim, o filme. Então eu não... Porque não se tu peguei parar pra o- pensar, o Cães de Aluguel, ele 90% do filme ele é dentro de um parecido. ambiente só. Não, É. ele é dentro de um ambiente só. Não, e ele é uma narrativa muito parecida com o do Bastardos Sim. Inglórios, né? Então E até com o próprio... Não, é ele mesmo. É esse que eu tava falando. Não é parecido com o do Django, eu acho. Não é tão parecido assim. Eu lembrei quem era o ator que ele eliminou o personagem do filme por causa do ator. Ele queria o Kevin Costner pra fazer um personagem que depois acabou virando só uma participaçãozinha, assim. Eu não lembro o nome, Ace Wood, eu acho. Em qual filme? No Django Livre. Ah, no Django Livre. Ele tirou um personagem, diminuiu o personagem porque o Kevin Costner não foi fazer o papel. Uhum. E uma outra coisa é que aconteceu no Django Livre também, eles fizeram tinha uma cena final ali que aparecia o James Marsden e algum outro ator, e depois ele achou que não fazia sentido, cortou essa cena, simplesmente cortou do filme, e o James Marsden e esse outro ator ficaram putaços da cara. Mas ele deve fazer bastante isso. Porque ele é excêntrico, né, Ele gente? é. Vamos combinar, né? Você falou de esse Um Drink para o Inferno aqui Drink para o é Inferno. de meio que de vampiro, assim, né? De vampiro. Esse filme aqui diz que eu até anotei aqui o nome do ator. Diz que não era pra ser O Clooney? o John Travolta. Eles queriam o Christopher Walken pra fazer o filme.
Walken? O John O Travolta, John Travolta tá. não, o Clooney. Eles Ah. queriam o Christopher Walken e depois o John Travolta e eles não aceitaram porque era um filme de vampiro. Aí a terceira opção era o O George George Clooney. Clooney. Também é nesse negócio que você comentou de escrever o papel para o... A primeira opção dele era o Christopher Walken, que não aceitou fazer porque era um filme de vampiro. Aí o George Que Clooney loucura. foi... Eu. Deu no que deu. Que coisa tu falar isso. O John Travolta, eu acho assim, ele tava no pior momento da carreira dele quando o Tarantino chamou ele pra fazer o Pulp Fiction, né? Ele tava numa Tava. baixa, assim. Ele vinha do filme da... como é que é? Dancing... Dirty Ele, Dancing? Dirty não, Dancing. não, Não, ele acho que não. não. Não, ele fez, Não. ele fez em, Dirty Dancing ele é já 80, tinha, né? ele tinha uma carreira, o Dirty Dancing é o Patrick Swayze e a Jennifer Grey. Então é o outro... O John Travolta, ele teve ali o Grease nos Tempos da Brilhantina Grease, em esse. 78, e aí em 79, desculpa, em 77, e aí em 78 veio o Embalos de Sábado à Noite, que é esse da discoteca que tu tá falando, Uhum. e depois o Embalos de Sábado à Noite 2. Ele teve, assim, um boom na carreira dele nessa época. Nos anos 80, ele começou a ficar meio embaixo, voltou com Olha Quem Está Falando. Ai, é verdade. E aí, nossa, Que ele foi antes de Pulp Fiction. foi antes de Pulp Fiction, mas assim, não foi Olha Quem Está Falando, não é um filme sucesso de crítica, Uhum. vamos combinar, né? Uhum. E aí, o Tarantino chamou ele pro Pulp Fiction e aí o John Travolta voltou pra vida. Olha que loucura. E aí Nossa, depois voltou a... O Grease A é se dos anos afundar no- 70? O Grease é de 77. Nossa, eu tava- 77 ou 78, e aí se Finalzinho o dos anos 70. é, aí e aí veio se o o Embalo Grease- de Sábado à Noite, Se que o é o que eu Grease tava for de confundindo. 78, então o Embalo de Sábado à Noite é de 79. Uhum. Tem um ano de diferença. Ou um é de 77, outro é de 78. Uma coisa assim. Uhum. E o John Travolta, daí, eu achei ingratidão dele não querer participar do filme. Do filme. É, mas Um Drink para o Não, Inferno não é brincadeira. dirigido, né? Vocês Um falaram. Drink no Inferno. Um Drink no Inferno não é dirigido pelo não, Tarantino, né? é do Robert Rodriguez. Ele só Certo. fez o roteiro. Mas não foi porque era do Tarantino, não. Não, Foi é porque era o brincadeira. papel do vampiro. Foi por Não, isso não, que é eles brincadeira. Ele tem essa participaram. parceria com esse outro produtor aí, o Robert Rodrigues, né? Não Tem. é o... Ele fez o filme o A Prova de Fogo, a prova de morte. A prova alguma de coisa morte assim. das líderes de torcida Isso, lá, né? isso. Esse filme Ele tem vários filmes na carreira dele como roteirista também, né? Sim, Só como sim. roteirista. Tem. Sim. Tem E ele é um roteirista brilhante, na verdade, né? A Prova de Morte é um filme que eu preciso rever. Esse eu não assisti realmente É um filme preciso que eu rever. também não vi. É um filme que não me chamou a atenção, pra te Então, falar bem eu a lembro que verdade. eu assisti na época, assim, e eu fiquei tipo, legal, tá? É isso, assim. Não foi um filme que, tipo, meu Deus do céu, que filmaço. E é um filme de um dublê que resolve que vai matar um monte de mulher, aí tenta numa vez, dá certo, e aí quando ele vai pro outro grupo de mulher pra tentar matar essas mulheres, Imagina, elas ninguém eram mais morre nos espertas filmes do que Tarantino. ele. Elas eram mais espertas que ele, e aí era a líder delas, eu acho que é a Rosie McGowan, se eu não me engano. E aí 2007. elas dão a volta nele, assim. Mas eu lembro que na época não me... Pois é, eu também é um filme que É nunca isso me chamou a mesmo, Rose atenção. McGowan. E aí, quando quis me chamar a atenção, eu fui procurar as críticas e eu vi que essa trama que tu acabou de contar, assim, Ela não pega, falam né? bem do filme, não falam bem. Dizem que é um dos filmes menos bons do Tarantino, então daí eu meio que... E Desapeguei, a assim, de bilheteria assistir. comprova. Ele teve um orçamento de 30 milhões de dólares e uma bilheteria de 30,7 milhões de dólares. Puta Só não merda. deu prejuízo. Não tem $1 milhão de dólares de conversa. lucro. Nada. Nossa, Só Tipo, 700 mil dólares de lucro. Então é isso aí. Fugindo... merda. E ele atua no filme também. Ele atua Warren. ele atua em todas, né? Uhum. E- Fugindo, rapidinho aqui, fugindo totalmente do tema aqui, vocês viram a bilheteria do Indiana Jones? O fracasso que Vimos. foi? Que triste. Que loucura, né? Uhum. Eu não sabia, foi um fracasso. Foi Foi ruim. muito fracasso. Foi O mais que o Sounds Flash, of eu acho. O Sounds of Freedom ganhou do Indiana Já Jones. ganhou. É, infelizmente. Indiana Jones e Flash, acho que os dois maiores fracassos desse ano. E eu achei bem triste porque o filme é uma celebração à carreira Eu não do... assisti ainda. Eu vou assistir, né? mas... não do assisti. Harrison Ford. O filme é uma celebração e ele remete muito ao primeiro filme, Sim, que é. foi um sucesso, né? Mas enfim. Vamos pro nosso top 3, então? Ah, não, a A gente, gente vai fazer aquele exercício de fazer um top 3 conjunto de tentar hoje? decidir. Pô, e junto. nem- Ai, ai, e ai. a gente nem conseguiu se aprofundar muito no Bastardos Inglórios, né? Não, Pô. mas é o melhor filme do Tarantino, assista. Vamos que só, vale muito a vamos só pena. comentar aquela cena Fala. rapidinha do...
que o Brad Pitt e os comparsas deles têm que entrar na festa lá, daí eles vão disfarçados de italiano. Ai, é muito bom. horroroso. Aquela cena é épica, não tinha como não falar essa cena aqui na... É verdade. Muito bom. Margarete! Eles imitam os italianos. Gente, é muito ruim. O Bastardos Inglórios, pra mim, ele foi... Eu amei o filme, assim. Fui assistir na estreia, eu lembro, assim. Tava esperando muito ansiosa. Só que ele tem uma coisa pra mim, que ele mudou a forma como eu vi o Brad Pitt, tá? Nossa, eu também. Foi Ele foi já a Pra virada um de chave. atorzão, não só o galã, pra um atorzão. Ele já tinha Sim, feito ele tá coisas muito muito bom boas no- antes, no mas a gente Bastardos. eu não sei, eu não tinha prestado atenção, assim. Cara, também, como que você eu também. assiste esse filme, cara, você olha, meu Deus, o Brad Pitt é brilhante. É Ele brilhante, é Ele é brilhante. brilhante. É Eu lembro brilhante. de perceber isso naquele filme, assim. E foi o filme que eu conheci o Christoph Waltz também. Eu não conhecia ele como ator, ele já tinha feito algumas coisas nos Estados Unidos antes, né? Mas eu não conhecia e, meu Deus do céu, eu fiquei de cara, assim, de Eu cara. acho que é por isso que ele acaba se tornando um dos melhores, pra mim é o melhor, mas um dos melhores filmes do Tarantino. Justamente porque o filme ele é bom, né? Trata-se de guerra e tal, e tem dois atores que simplesmente estão com atuações perfeitas, Sim. né? O Christopher Waltz na atuação dele que rouba Gente, ele muitas é muito cenas do filme, sarcástico sarcástico no filme demais. inteiro, Cada assim. vez que ele maravilhoso. aparece, É. tu te dá atenção assistindo o filme. E o Brad Pitt também, simplesmente, ele carrega o filme e tá perfeito, entendeu? É a união, assim, um vai complementando o outro dentro da história e fora os outros atores também, mas o Mas filme... eu vejo muito isso, assim, dessa química bizarra entre os atores, pra mim, no Django Livre, tá? Eu vejo muito mais do que no Bastardos Inglórios. Porque, primeiro, assim, a química Jamie Foxx? Jamie Foxx com o Christoph Waltz já é incrível. Pior que é. Já é uma coisa incrível. E É aí, em bastante. determinado momento do filme, entra o DiCaprio e o Samuel L. Jackson. Gente, tipo, é uma coisa assim. E Que eu não a própria gostei muito. a Kerry Washington também, ela tá sensacional no filme, a Brunhild. Nossa, gente, assim, pra mim, ali tem um negócio de química de atores, assim, visto poucas vezes. Porque não são dois, igual, por exemplo, o DiCaprio e o Brad Pitt no Era Uma Vez em Hollywood, que também, você não imaginava que o Brad Pitt e o DiCaprio iam ter uma química dessas. Sim. Porque eles Não. são quase concorrentes, né? O DiCaprio é um pouquinho mais novo, mas de qualquer forma, né? Eles É o mesmo foram estilo, né? eles foram quase concorrentes ali nos anos 90, né? Sim. E aí você vê os dois juntos, você não imagina que eles vão ter essa química. O Brad Pitt não teve isso com o Tom Cruise na Entrevista com o Vampiro, sabe? Dois filmes Mas eu- completamente diferentes, Nossa, óbvio. você falou do Tom Cruise, eu tava lembrando dele, porque eu acho que o Tom Cruise é mais ator do que o Brad Pitt. Pra mim, é mais ator. Mas no Bastardos Inglórios, o Brad Pitt, ele se igualou com o Tom Cruise pra mim. Em termos de atuação, que o Tom Cruise é muito mão na massa, né? E o Brad Pitt ele não tinha uma interpretação tão profunda quanto ele tem agora no Bastardos Inglórios. Ele já tinha feito os 11 Homens e um Segredo, ele já tinha feito o Sr. e Sra. Smith antes ou depois, agora eu não lembro. O Senhor e Senhora Smith é de 2004, eu É acho. antes, então. Mas filmes Mas assim, esquecíveis, né? não, os 11 Homens e um Segredo é um filmaço, na minha opinião. Mas não pra colocar ele como Mas não é um destaque filme de que ser um entra puta ator. que né? não é um filme que... mas- E não é um mas filme ele que já entra pra atuava história. bem, assim, É, um filme Agora, bom. no Bastardos Inglórios, pra mim, ele se igualou. Cara, esse cara é um atorzão. Agora eu entendi que ele tá no mesmo nível dos, né? Mas do foi Robert justamente- De Niro, entendeu? É no mesmo nível agora, assim, de Acho que ainda gosto. falta um Falta um pouquinho. pouquinho pra ele chegar. Pro Eu De Niro falta um acho pouquinho. que no Bastardos Inglórios ele chegou. Mas vamos lá, ele ainda tem anos de estrada Lembrando mais do que... do... Vocês tocando, não sei se dá tempo ainda de falar Dá, rapidinho dá aqui, tempo. Tá. mas vocês tocando no nome do Robert De Niro, cara, como é bom, assim, tu relembrar o quão bom alguns atores eram, né? Por exemplo, o Samuel Jackson. Todo mundo sabe, né, que ele é um puta ator ainda e tal, mas, cara, eu assisti recentemente o Jack Brown. Ele tá perfeito A gente no não falou de filme, Jack cara. Brown, Ele tá inclusive, perfeito né? no Eu também não filme, cara. assisti. A atuação, Não assim, vou do falar. Samuel... O filme é de 1997. Ele é meio que o protagonista, assim, do filme. Ele é um traficante de armas, o Samuel Jackson. E, cara, ele é muito sarcástico, assim, sabe? Aquele vilão sarcástico, atuação muito foda, assim. E tem o Robert De Niro no filme também. Eles trabalham juntos, assim, tipo, ele livra o Robert De Niro da cadeia e ele começa a trabalhar com ele, tipo, meio que o capanga do Samuel Jackson. E, tipo, tem uma química muito boa, assim, tipo, inclusive tem uma cena do Robert De Niro com a menina lá que mora no apartamento com eles, cara.
A novinha? essa- Porque é. a protagonista, eu entendo a protagonista como a aeromoça, né? Não, a Não. protagonista é a aeromoça. aeromoça, uhum. Mas tem uma menina que ela tá sempre chapada, que ela mora no apartamento mora- do Samuel Jackson. Tem uma cena com Robert De Niro, da metade pro fim, que é... Cara, Esse filme é um filme que... o Tarantino, ele Não é vi um... esse filme Ele também. É um dos filmes Cara, que ele é, é muito pouco, foda, sério. pouco falado do Tarantino, assim. Uhum. Claro que eu lembro muito, assim, claro, quando o primeiro filme que eu assisti do Tarantino foi O Cães de Aluguel, e era 2006 já. Primeiro Tarantino que eu assisti foi em 2006, e ali eu me apaixonei. Mas antes, às vezes, a gente também, quando é muito... em 2006 eu fiz 20 anos, 21 em 2006. Então, assim, era uma época que, antes disso, é difícil até pra você entender, né? Os jovens de hoje é diferente, mas naquela época... Eles já começam mais cedo. Naquela época, você muita coisa você não entende, assim. Então, eu lembro de, nessa época, ver o Jack Brown, lembro muito da fita, de ver muito a fita na locadora, mas não era um filme que eu ia levar pra casa, porque, né, em 97 eu assistia Chiquititas, né? Então, assim, não era Punk. exatamente... A levada da breca. Era o meu Adorei. gosto, era o TV meu gosto, Colosso. né? TV Colosso, aí, sabe? TV Cruz. Né? Era a minha vibe em 97. Caramba, que então, acabou. eu não Nossa, ia levar... eu já não assistia tanto Chiquititas, mas tudo bem. eu assistia pra caramba. Não era amava. Chiquititas, tinha a música lá, Não. mexe, mexe, mexe com É. as mãos. Essa aí é de Aham. Em Chiquititas, né? 97, eu tava na fase de pegar os filmes na locadora e maratonar aqueles filmes ruins de terror, Slasher, aham. sabe? Uhum. Dessa daí, então. Eu também, mas foi logo depois ali, mas eu assistia Chiquititas ainda, Uhum. eu ainda curtia. Então eu não ia assistir Jack Brown, não ia entender. Se eu assistisse, eu não ia entender, mas gente, eu não conhecia nada de universo das drogas, não sabia de nada, sabe? Tinha uma criança de 12 anos. E eu lembro que, e aí depois eu conheci Tarantino, eu assisti Cães de Aluguel, Pulp Fiction, depois esperei ansiosa pelo Bastardos Inglórios, o Kill Bill, tudo, me apaixonei, assim. Só que o Jack Brown era um filme que se falava pouco dele. É um filme que, né, quando você fala de Tarantino, se fala pouco do Jack Brown. E pra mim, é um dos melhores filmes dele. Eu Eu acho não um baita assisti filme. ele também, e eu nem sabia que o Robert De Niro estava nesse filme. Sim, Eu já tá. assisti muitos filmes dele. Eu Tem uma gosto cena muito top bastante. com ele. Então, quem sabe, né? Vamos pro nosso top 3. Vai ser Ai, difícil de Jesus. fazer Três, top top 3. 5, né? Top 5, vamos fazer um Top 5. 5? Eu não A gente consigo. vai ter que... cinco, Tá, a Tarantino. ideia aqui é a gente concordar nesse top Tá. 5, né? Ai, gente, eu já não concordo com vocês no 1. Ah, então. O nosso 1 é o Bastardos Inglórios. O meu primeiro, Bastardos Inglórios. É. Eu não consigo ver... É o filme 10 de 10. entendeu? 10 de 10. O Bastardos Inglórios, pra mim, eu colocaria como segundo. Mas já que eu só voto vencido, né? Então, Já perdeu, Vai já. pelo É 2 maior. contra 1. agora eu vou dar uma de glória. Em primeiro, e com essa Porque caneta aí. vocês podem escolher os próximos 4. Em pri- Vamos lá. Eu tenho aqui 3 que eu gosto, que é o Kill Bill, o Cães de Aluguel O Kill Bill não entra no meu top 5. e o Pulp Fiction. O resto vocês podem escolher, que eu deixo quieto. Então, pra mim foi bem difícil, assim, teoricamente, em segundo. Seria o Pulp Fiction ou Era Uma Vez em Hollywood? O meu segundo seria o Bastardos Inglórios. Mas como já, Como ele já é o já primeiro. tá fora, O meu segundo é o Django Livre, então, né? O Django? Eu coloco o Django Livre. Pra mim, é que o Django Livre, eu coloco assim, ó. Eu tenho 3 filmes preferidos na Eu minha vou com vida. ele Pulp Fiction. Eu tenho 3 filmes preferidos na minha vida, tá? E o Django Livre é um deles. A Aline vai matar nós dois quando sair desse episódio. Não, gente, gosto é gosto. Eu só assim, ó, gente, agora vamos colocar o peso da coisa aí. O terceiro tem que ser o Django, né? Por favor, né, bom, gente? em primeiro Bastardos, em segundo Pulp Fiction, em terceiro, qual? Então, gente, vamos colocar o Django, pelo amor de Deus, Pra vocês estão mim é ficando Kill louco. Bill. Ele tem peso de 1 pra mim e ele Não, não entra nem no top 3. Django mim é Livre Cães de e Era Aluguel. Uma Vez em Hollywood. E tu acha que é qual? Cães de Aluguel. Cães de Aluguel? Gente, Cara, Django o Livre, filme- então, né? O filme com mais indicações ao Oscar Era Uma Vez em Hollywood. Gente, vamos lá, O argumentação. filme que mais ganhou Oscar Era Uma Vez em Hollywood. Eu não gostei de Tá na Django Livre, frente. então não Só vou que assim, ó, defender ele. vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Django Livre, ele teria peso de 1 pra mim. E eu sou 3 aqui, eu sou a parte 3 de um total. Ajuda ela, Gui. Então, assim, matematicamente, a gente precisa colocar Django Livre pelo menos entre os 3 primeiros.
Mas é um top Vou 5, ele deixar- pode eu vou ficar em deixar quarto ou ele quinto. com essa Não, decisão, não, porque o mas, meu não gente, é nenhum desses dois. então. Matematicamente falando, faz muito mais sentido a gente botar esse Django aí no terceiro lugar. A Jessie nem gostar Não. de Era Uma Vez em Hollywood, ela gosta. Não Cara, gosto. Porque como é que vai parar em terceiro lugar? O A Django Jessie tem é um uma voto trilha importante boa. também. E o Era Uma Vez em Hollywood também tem uma trilha boa. O Era Uma Vez em Hollywood tem o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio com atuações fenomenais. O E Django Livre O Django vem tem com o o Leonardo Samuel L. DiCaprio. Jackson, Samuel Leonardo Jackson. DiCaprio, Christoph Waltz, Jamie Foxx. Tem uma participação. Django. Tem uma participação Pronto, do Aline, Franco Django Nero. Livre Não, terceiro. desculpa, gente, vamos lá. Senão você vai apanhar, Guilherme. Você não vai mais fazer as Né? fotos A da gente Aline precisa- depois. Ah, entendeu? exatamente. A gente precisa lembrar que a gente tem o Django original fazendo uma participação nesse filme também. Verdade. Né? Como Ele só é... assisti uma vez, não me lembro dele Ah, direito, gente, agora eu vou tô de boa. Já desopinar. entrou ali, agora eu tô de boa. Aí o Quarto quarto... Era Uma Vez em Hollywood, Era então, Uma né? Vez em Hollywood. Tá, vamos Não, lá. Né, Jess? também não vou opinar, porque Não, aí... pra mim é Cães de Aluguel, porque não foi pro terceiro. Aí, então, ok. Aí, ok. E quinto, Jack Brown. Jesus! Eu ia dizer Cães de Não Aluguel. assisti, Eu então gosto também não mais. sei dar eu ia dizer o Cães de gosto mais Aluguel. Cães de Aluguel. Eu gosto mais de Jack Brown do que de Cães de Cara, mas de vou te Aluguel. dizer, cara, é o filme que tá quentinho na minha cabeça, assim, ó. É bem meu estilo de filme, assim, ó. Como O eu Cães vou de votar Aluguel? de novo Não, no Cães de Aluguel. o Jack Brown. O Jack Brown. Ah, que filme... Cara, o Samuel Jackson tá muito bem, cara. Assim, Eu não cara, assisti, então que não posso homem dar minha perfeito opinião. também, cara. Cara, o Samuel Jackson, ele é muito bom, cara. Ele já Muito tá bom. no Django Livre, vamos pra Cães de Aluguel. Mas... Pra quinto lugar. Só Você que o decide Cães- então, o Guilherme. Cães de Aluguel ou também- é Jack Brown ou é Cães de Aluguel. Cara, É que eu vou falar uma coisa pra vocês e pode soar meio polêmico, tá? Se fosse o meu top 5 pessoal e não o top 5 do grupo, o Pulp Fiction pra mim não entraria. O Pulp Fiction não O entraria. Django Livre pra mim não entraria também, se fosse no meu 5, pessoal. Tem outros Que filmes aqui que eu loucura, gente. prefiro do que o Django Livre. Olha só. tem uma trilha sonora bem top do Jack Brown que eu não lembro de ter no Cães de Aluguel. Olha só, é que eu não assisti o Jack Brown, então eu não posso dar minha opinião sobre ele, Ah, mas enfim. então Aí vocês vota podem nele. decidir, o voto que vai votar é no... Então vota nele. Se você... Não, aí é que ó, daí eu prefiro o Cães de Aluguel. Mas você disse que não gostava. Se você não do gosta... Cães de Aluguel, sim. Falou que não gostava muito. Falou que. Se você não mas gosta dos muito, que eu, não. dos que eu Jéssica. tenho aqui, é um dos meus 5 Vamos da de lista, Jack Brown. entendeu? Vamos de Jack Brown. Jack Brown. Vai de Jack Brown pra Aline ficar feliz, porque Bastardos Inglórios foi o primeiro. Eu Fechando não o acredito nosso que top até 5 isso hoje. de filmes do Tarantino ficou em quinto lugar Jack Brown, em quarto lugar Era Uma Vez em Hollywood, em terceiro lugar Django Livre, O em melhor! segundo Pulp Fiction e em primeiro, Bastardos Inglórios. sem ter Yes. dúvidas nenhuma, Bastardos Inglórios. Na verdade, com algumas dúvidas. Se você concorda com esse top 5, comenta aqui embaixo, manda pra gente aí o seu comentário. Se você não concorda também, qual é o Deixe seu seus filme comentários favorito? Né? Qual é o seu filme favorito do Ó, Tarantino? vamos fazer um E comenta se você gosta do Tarantino, porque o Tarantino é um diretor polêmico, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Vamos fazer aqui um corte proposital. Vamos Corte. lá, desse grupo, Gui, lê de novo aí. Top 5 dos melhores filmes do Tarantino. Lê de novo. É um corte proposital esse. Em quinto lugar, Jack Brown. Em quarto lugar, Era Uma Vez em Hollywood. Em terceiro lugar, Django Livre. Em segundo lugar, Pulp Fiction. E em primeiro lugar, nada mais, nada menos que Bastardos Inglórios. Aê! Agora fala aqui pra gente que filme faltou nesse top 5. Que A gente filme quer faltou? saber. Que filme faltou, Não, Aline, produzi- pra você? Produzir, que pra mim faltou É. nesse top 5 é... Ai, Jesus amado. É que pra mim, assim, eu não colocaria aqui o Pulp Fiction. E eu mudaria algumas coisas de lugar e o Cães de Aluguel entraria. Mas não porque eu não quero. Não porque eu queria tirar o Jack Brown, porque eu queria tirar o Pulp Fiction. Entendi. Pra mim faltou o Cães de Aluguel. Faltou. Logo eu. A Jack- Que Porque sempre pelo achei menos legal é um dos ser filmes que eu tão assisti, errado. né? a Jack- esse episódio Pelo foi menos sensacional. A Jack se contradisse o episódio inteiro. Pô, esse Eu filme não é ruim. gostei, mas Não, ele esse mas vai é top, voltar pô. nos top. É ruim, mas entra no meu top É ruim, mas é five. bom, É é. que assim, gente, dentre os filmes do Tarantino é difícil escolher o que eu gostei, sendo que eu não gosto muito, né? Então é complicado. É difícil, é difícil. No É, próximo né? episódio eu vou
nomear o meu Harry Potter. Eu ai, esse episódio vai acontecer. A gente vai ter que falar dos filmes do Harry Potter em algum momento nessa Claro, vida. quando eu estiver viajando, esse episódio vai acontecer. Gente, se você ficou até o final, obrigada. Aqui, curte o nosso conteúdo, segue pra ativar o sininho pra receber, né? Toda segunda-feira, 19 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima, que não Valeu, será o pessoal. Tarantino. Mais uma vez, Vitor, Obrigado mais uma obrigada, vez gente. e até a próxima. Até a próxima.